Então, gente, eu tô aqui agora pra mostrar pra vocês, nesse outro vídeo, como a gente pode criar uma classe pra animar o personagem que a gente tá fazendo, né, a nossa animação. Então, aqui, lembrando que no outro vídeo a gente criou, só recapitulando, né, a gente importou um pacote graphics, definimos a função pra criar pra mudar o fundo, né, a cor do fundo, e também uma imagem, né, que no caso a gente não vai usar, mas eu vou deixar aqui pra gente lembrar do comando como que faz. E aqui eu tenho essa outra função que a gente também criou, e ela desenha o chão, né, da nossa animação. Eu já coloquei a classe que a gente vai criar para ficar mais rápido, lembrando que o outro vídeo ficou um pouco longo, então para não cansar eu vou deixar tudo pronto, eu só vou ir explicando. E aqui tem essa nossa função principal, que a gente passa como parâmetro a animação, que é o título da nossa janela, e a largura e a altura, né? Aqui passa os parâmetros para a função e eles são passados para nossa classe GraphWin, que cria um objeto. Então, criando a janela aqui, aí depois a gente desenha o fundo e o chão com as nossas funções, só chamando elas, e cria o nosso objeto. Agora que chega um ponto para a gente começar a iniciar, né, a construção da nossa classe. A gente vai criar um objeto chamado raposa, a nossa variável, né, raposa. E daí a gente vai fazer o quê? Instanciar a nossa classe personagem. Então aqui tá a nossa classe personagem, eu já criei ela, mas eu não vou mostrar agora. Então primeiramente a gente tem que criar uma classe com o nome personagem, né? Ou qualquer nome, né? Mas aqui eu tô usando o nome personagem. E aí eu vou usar essa classe aqui, vou instanciar ela passando como parâmetro a nossa janela, que é a win, né? A nossa variável da janela. É parecido com o que a gente fez aqui. A gente instanciou a classe, passando os parâmetros para ela e colocando tudo dentro do nosso objeto, para ele ser manipulado. Aqui também a gente cria a variável e instancia a classe, passando como parâmetro a janela. Tá, aqui embaixo eu criei duas listas. Eu criei uma lista que se chama parado, e aqui dentro dela eu coloquei 4 strings. O que são essas strings? Essas strings são as imagens, né, os nomes das imagens, que a gente vai usar para quando o nosso personagem estiver parado. Ele vai estar parado, mas ele vai estar fazendo um movimento, né, assim como acontece nos jogos no geral. E também eu criei outra lista, que é quando ele está correndo. Então, quando ele está correndo, eu tenho mais 6 imagens para a gente fazer a movimentação dele. Lembrando que eu poderia sim ter colocado numa lista só, mas para ficar assim mais organizado eu coloquei em 2 listas, e eu vou passar essas listas como parâmetro dentro de uma das funções que a gente tem dentro da nossa classe. O que é a classe? A classe ela é um conjunto de funções, de métodos, né? E aí o que acontece? Quando a gente chama essa variável, quando instancia a classe, né, nessa variável ela vai estar dentro dela vai ter todas as funções e a gente vai poder manipular ela de acordo com os métodos e funções que a gente escreveu dentro da nossa classe. Então, aqui dentro dessa classe personagem, eu vou mostrar pra vocês agora. Eu criei um método inicial, né, passando como parâmetro a nossa janela e criando dentro dele as variáveis que a gente vai usar. Então, a janela, que é a win, que a gente criou lá embaixo, a gente passa pra ela aqui pra ela poder realizar todas essas movimentações, essas animações dentro da nossa janela, né? A gente vai desenhar as imagens ali e manipular elas. E aí o que acontece? Na segunda variável, a variável imagem. Lembrando que essa variável aqui, ela não é igual a essa aqui. Cada classe tem sua variável independente. Mas, quando a gente usa esse método aqui, ele é usado dentro das classes, né? Essa palavra reservada aqui. Então, a partir do momento que a gente usa aqui, ela pode ser usada dentro de todas as classes que a gente tem dentro da nossa função, dentro da nossa classe. Essa palavra aqui, quando a gente usa numa variável, a gente pode usar essa variável dentro de todas as funções e métodos que estão dentro da nossa classe. E aí o que acontece? Essa variável imagem, ela tem o método imagem, né, que é do pacote graphics, e a gente vai desenhar o nosso personagem. Então eu vou pegar a primeira imagem da nossa lista, né, eu já coloquei direto aqui, eu poderia ter colocado o índice da lista aqui, mas eu não passei a lista ainda como parâmetro, então eu vou usar a imagem mesmo, que ela tá aqui na nossa pasta de imagens. Aqui, ela tá aqui, essas são as imagens quando ele tá parado, então eu vou começar com essa primeira imagem aqui, passando como parâmetro. O nome dela é esse, e aí eu passei ele aqui, essa imagem, como
um valor de string no ponto, o ponto central dela, eu vou desenhar nesse ponto que eu estipulei aqui, assim como a gente fez com os outros ali do mapa. Eu vou até minimizar aqui para ficar melhor de ver. E aí, o que vai acontecer aqui? Nessa variável centro, eu vou pegar a nossa imagem e eu vou pegar o ponto central dela, e os valores de x e de y, tá? Então, ele vai ser armazenado no centro da nossa imagem. Eu criei um contador pra gente percorrer a lista para quando ele estiver parado, né? Pra gente selecionar as imagens. E um outro contador para quando ele estiver correndo. Então, esse contador aqui, ele vai ser usado, né? Como eu declarei ele na função inicial, eu tô usando esse método self aqui, pra gente poder usar ele em todas as funções que a gente declarar aqui dentro da nossa classe. Então, eu criei uma função movimento. Essa função serve, como tá escrito, né, para movimentar o personagem. Eu vou passar como parâmetro esse self aqui, que funciona pra gente poder usar essas outras variáveis aqui, né, sem precisar declarar elas de novo e passar como parâmetro, a gente usa esse self aqui. E aí eu vou passar como parâmetro a lista, essa vai ser uma das listas, que é a lista parada, então eu coloquei para. E a lista corre, que é a lista aqui embaixo que a gente disse, né, que são as imagens de quando ele tá correndo, e aqui quando ele tá parado. Essa é a função que eu tô criando, esse é um método, né, que eu tô criando dentro da nossa classe. Aí aqui, o que eu fiz? Eu criei um loop infinito, um loop que é o while true, né, que é ele só para quando a gente der break. E o que acontece nesse loop infinito? Primeira linha aqui que a gente pode ver, eu tô usando esse comando aqui, que é o check key. O que ele faz? Ele vai verificar, ele vai retornar para nós uma string com uma palavra, né, no caso, com a última tecla que o usuário digitou. Por exemplo, se ele digitou a seta para a direita, ele vai retornar a palavra right. Então, isso é muito útil pra gente poder checar, né, o que ele tá apertando, pra gente poder movimentar o nosso personagem de acordo. Então, eu tô usando esse método aqui, essa função aqui, na nossa janela, né? Na nossa janela, que é a win, que eu passei como parâmetro aqui, né? Janela. E daí eu passei como parâmetro lá embaixo, lá quando eu instanciei a classe. E aí eu tô chamando ela aqui, tô colocando essa variável aqui, janela, dentro da nossa variável, né? Pra gente poder usar em todas as funções que estão aqui dentro. Então, a gente vai verificar qual foi a última tecla que o usuário digitou, né? E aí ele vai na nossa janela, e aí ele vai botar essa tecla, essa string, né, dentro da variável verifica. Tá? Então, primeiro é isso que a gente vai fazer, vai checar qual foi a última tecla. E aí eu criei um condicional. Se a variável aqui tiver o valor right, né, que é o que retornar, então quer dizer que ele tá apertando a tecla, a setinha, né, pra direita. Então o personagem ele precisa se movimentar pra direita. No caso da imagem, o pacote Graphics ele dispõe de uma função que é para mover a imagem e os objetos que a gente cria dentro da janela. Então, o que eu tô fazendo aqui? A gente vai passar para essa função move uma coordenada. Então, a gente vai dizer quanto que a gente quer movimentar. No caso aqui no eixo Y, eu não quero movimentar nada. E aqui eu vou movimentar um pouquinho para dizer que ele tá andando. Vocês podem ir testando esses valores aqui para ver quanto ele se move, né, mais devagar ou mais rápido. Então, a gente vai usar essa função aqui na nossa imagem, né? A gente está usando o self para poder usar a imagem que a gente declarou aqui em cima. E aí a gente vai usar na nossa imagem. Na próxima linha, a gente vai pegar... Então, como a gente pegou a nossa imagem principal, né? E a gente movimentou ela para a direita, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa imagem aqui. Se a gente pegar uma única imagem, ela já vai se movimentar para a direita. Mas como a gente quer trocar as imagens, a gente quer fazer o boneco se mexer, né? A raposinha ali se mexer. Então, a gente vai usar o centro dela, que né, é a variável que a gente achou lá em cima. E eu vou aplicar de novo esse método aqui para a gente achar o ponto central da imagem. Como a gente moveu ela, a coordenada vai ser diferente. Então, a gente vai pegar essa coordenada aqui, que ele vai retornar da nossa imagem, né? E vai armazenar na variável centro. Tá, e o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a variável imagem, e inicialmente ela tá com essa imagem aqui, que é do player parado, o primeiro da lista, né? E aí a gente vai fazer o quê? Pegar o método imagem e a gente vai passar o ponto, né? O método imagem, o que ele faz? Aqui, ó, a gente tem que passar dois parâmetros. O ponto, que a gente quer mostrar ele na tela, e
uma variável. Não, uma variável não. E uma imagem, né? Então a gente quer mostrar um ponto e uma imagem. São dois parâmetros que a gente tem que passar para ele. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando a nossa variável imagem e eu estou aplicando esse método imagem, passando o quê? Passando o ponto central que a gente tinha depois que a gente movimentou a imagem. Então a gente primeiro movimenta a imagem para a direita, depois pega a nova coordenada dela, porque ela vai ter uma nova coordenada central, e aí a gente passa com o parâmetro aqui desenhando outra imagem, entende? Então o que a gente faz? A gente tá com a nossa lista de quando ele tá correndo, né? A gente tá com a nossa lista de quando ele tá correndo, e aí a gente vai pegar a posição do nosso contador. O contador correndo, no início, ele tem 0, né? A gente já declarou aqui que quando ele tá correndo, ele tá com um valor 0. Então, na posição 0 da nossa lista de imagens, corre, que eu passei aqui como parâmetro, que ela tá declarada lá embaixo. Então, nessa primeira lista, a gente vai pegar a primeira imagem. A posição 0 é a primeira imagem. Então, a gente vai desenhar essa primeira imagem nesse ponto aqui, que é o ponto central da nossa antiga imagem, depois que a gente moveu ela. E aí, a gente vai guardar essa nova imagem com esse novo ponto dentro da nossa variável imagem. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa nova variável, que está com um novo valor, né, de centro, de ponto de coordenada e de imagem, e a gente vai desenhar ela na nossa janela. Então, o que a gente fez até agora? Movemos a primeira imagem, aí depois que a gente moveu, a gente pegou ela e checou, né, qual que era a nova coordenada dela. Depois a gente vai passar essa nova coordenada aqui no centro e vai pegar a nossa lista, né, de imagens e vai pegar a primeira posição dela, porque é a posição que está estipulada no contador. E o que a gente vai fazer? A gente vai, fazendo isso, já aparece a nova imagem na tela, porém, ela aparece muito rápido, entende? Ela o computador, ele executa essas tarefas muito rápido, a gente não consegue ver, sabe? São frações de segundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa função aqui da biblioteca time, que eu não importei ela ainda aqui. Então, eu vou importar ela aqui. E a gente vai usar para diminuir esse tempo para que a gente possa ver o movimento do personagem, né? Ó, ver? É isso mesmo. Então, a gente vai colocar 0.8 segundos. Vocês podem ir testando o tempo aí pra vocês, como fica melhor a animação. Eu coloquei 0.8 só pra gente poder ver a animação em si. E aí depois, o que a gente vai fazer? Como a gente como a gente precisa apagar essa imagem, de início é que a gente não tinha desenhado nada ainda. Então, pra gente desenhar a imagem na tela, a gente tem que usar essa aqui. Então, agora, depois que a gente desenhou, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa imagem e vai apagar ela da tela. Porque a gente não quer um monte de imagem repetida, né? A gente quer uma única imagem para fingir que ele tá se movimentando, né? Então eu vou apagar ela da tela e eu vou aumentar o contador, porque eu já desenhei a primeira posição, né? E daí o que eu vou fazer? Eu já desenhei a primeira posição, então eu vou pegar e aumentar o contador em uma unidade. Para quê? Para ele passar para a próxima posição da lista quando eu for usar ele novamente. E aí eu vou usar a função time.sleep, que é a gente, para dar uma pausa, né, de 0.01 segundos, é só assim simbólico, para ele não ficar piscando. Eu vi que ele dava meio que um bug, então eu coloquei esse tempo aqui para ele ficar um movimento mais uniforme. E aí então, como ele não pode passar do índice, então se o índice da lista, no caso na lista correndo, eu tenho 6 imagens, então o índice vai ir do 0 até o 5, e são 6 imagens. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa variável ponte correndo e eu vou aumentar ela, mas só até o 5. Então a partir do momento que ela for igual a 6 ou for maior que 6, no caso nunca vai ser maior que 6, mas se acontecer, eu vou ter que zerar ela de novo, porque eu vou ter que começar do início da lista de novo, né? Então esse vai ser o nosso primeiro condicional. Se a gente apertar para a direita, vai acontecer todos esses comandos aqui. Então, se apertar para a esquerda, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é que a gente vai andar para trás. Então, quando a gente anda para trás, a gente anda no negativo, né? A gente, para andar para frente, a gente vai somando posições no eixo X.
E para andar para trás, a gente vai diminuindo posições no eixo X. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um menos 15 aqui. Essa é a única diferença. As outras são todas iguais, os outros comandos. Isso aí. E aqui ele vai correr para trás. No caso, vocês podem usar 3 listas de imagem. No caso aqui, na nossa animação, na animação que eu estava fazendo, a gente está usando as imagens, ele corre para frente assim. E ele corre para trás com as mesmas imagens, então parece que ele tá andando de ré. Então, se vocês quiserem inverter as imagens, aí vocês podem pegar outra lista e percorrer outra lista, que é só mudar o nome da lista, com outras imagens dele virado pro lado esquerdo, correndo assim pro lado esquerdo, né, e não de ré. E aqui no else é o caso de tu não tá pressionando nem o direito e nem o esquerdo. Então, o que vai acontecer? Quando ele não tá pressionando nada, ele vai ficar parado. Então, para ele não ficar parado assim, estático, eu fiz uma animação para ele tá fazendo um movimento, assim, para dizer que ainda tá funcionando. Então, olha como ele fica se movimentando. Ele fica se movimentando dessa maneira aqui. E aí, a gente faz o mesmo processo. A gente vai ter que pegar a lista de quando ele tá parado, que eu passei como parâmetro ali na função, e eu vou ir percorrendo ela com o nosso contador da mesma maneira, né? Se o contador chegar, como tem 4 imagens, se o contador for maior ou igual a 4, né? Porque o índice ele vai até o 3, aí eu vou zerar o contador. Então, nessa imagem aqui, nessa variável, eu vou receber a imagem nessa posição do centro, né? E eu vou percorrer a lista e ir mostrando ela na tela e apagando. Aqui eu coloquei um tempo de 0,9 segundos para ficar um movimento mais uniforme, né? Então aqui na nossa função principal, o que a gente fez? Desenhamos a janela, desenhamos o fundo, né? Trocamos a cor do fundo, desenhamos o chão. E aí a gente criou essa variável raposa que ela vai poder... E aí a gente instanciou a classe nela, passando como parâmetro a janela. Então o que vai acontecer? A gente vai poder usar nessa variável raposa todas as funções que estão dentro da classe. Então, aqui estão as listas, né, de imagens que eu passei como parâmetro aqui na nossa função. Quando a gente quiser chamar uma função, um método que está dentro da classe, a gente tem que usar a variável que a gente instanciou a classe, ponto, e o método que a gente vai usar. No caso, o método que a gente vai usar é esse aqui. É o método movimento para chegar às teclas que estão sendo pressionadas. Então, no primeiro parâmetro eu passei a primeira lista, que é o que eu vou usar para as imagens, né? E no segundo parâmetro eu passei a segunda lista. E é basicamente isso. Essa é a nossa classe que faz com que ocorra, né, a movimentação do personagem. Eu deixei essa classe aqui pronta já, eu poderia ter construído ela, mas como o outro vídeo ficou muito grande, então, para diminuir, né, o tamanho, a gente pode... eu deixei ela pronta já pra gente ir mostrando assim, só explicando por cima. Então quem tiver dúvida é só entrar lá no Discord e tirar essas dúvidas, ou pode deixar nos comentários aí, que eu vou deixar esse vídeo público aqui no YouTube.